Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender e Empreender. Já lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Tanto no Spotify como no YouTube, você pode ver esse podcast em vídeo, né? E você pode acompanhar aqui a pessoa que eu estou entrevistando, você pode nos ver aqui, pode assistir esse episódio com vídeo, mas se você resolver limpar sua casa, correr, fazer exercício, você pode assistir esse episódio só escutando o áudio, o que também vai ser muito legal. Bom, estamos aqui com mais um episódio, como sempre, muito especial, e eu tenho o prazer de trazer um amigo, um paciente que virou amigo e sempre uma pessoa com quem eu gosto muito de me encontrar e com quem a gente troca várias ideias e sempre tive vontade de trazer o meu convidado aqui para trocar essa ideia, para trazer essa informação, porque também é um cara bastante cheio de conteúdo, um cara muito ligado à tecnologia, ligado à comunicação. Meu convidado é diretor de conteúdo da Rede Jovem Pan News, também editor executivo da MIT Review, uma revista de tecnologia. Meu convidado é meu amigo Carlos Aros. Bem-vindo, Carlão. Fala, meu amigo. Obrigado pelo convite. Estou feliz demais por estar aqui com você. Vai ser bacana. Legal, Carlos. A gente veio aqui com esse episódio com um assunto muito importante, talvez com o maior problema um dos maiores problemas da humanidade, né? E talvez como o problema é grande, a solução também passa por ela, né? Então a gente tem um grande problema, né, desse assunto que a gente vai falar, e o assunto que a gente vai falar é a comunicação, né? Esse desafio do dia a dia da gente conversar com as pessoas que estão à nossa volta, com os nossos familiares, da gente conversar com os nossos pares na empresa, com os nossos subordinados, com os nossos liderados, com os líderes que estão acima de nós, e a gente sempre ter essa comunicação que, na maior parte das vezes, é o grande problema das crises nas empresas, das crises nas equipes, nas crises de liderança. Tudo isso é fruto de uma comunicação que foi feita de maneira inadequada, foi feita de uma maneira relapsa. Mas, Carlão, para começar, o que é, dentro das coisas que você estuda, o que é comunicação, cara? Comunicação é tudo, né? Comunicação é a gente se fazer entender pela lente do outro, né? Muita gente costuma colocar na rede social aquela frase lá: eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que você entende. E eu não concordo com isso, porque a gente, quando se comunica, quando a gente transmite uma mensagem para alguém, ou para vários alguém, quando a gente está fazendo isso pela internet, a gente está levando um código, né, entregando um código, um signo, uma mensagem que vai ser traduzida, que vai ser decodificada pelo outro, e nesse processo de decodificação, essa pessoa vai carregar muito daquilo que ela é para compreender você. Então, é você se fazer entender dentro do contexto do outro. Coisas que você diz para uma pessoa talvez sejam percebidas de um jeito, coisas que você diz, as mesmas coisas ditas para outro, vão ser percebidas e compreendidas de uma outra forma, porque cada um carrega um pouco de si nesse processo. Então, quando a gente vai buscar lá na antropologia, na sociologia, a gente vai entender que, antes de qualquer coisa, há um negócio chamado alteridade, que a gente conseguir reconhecer o outro pela diferença dele, por aquilo que é natural da comunidade onde ele vive, né? Quando a gente pensa na formação das línguas, quando a gente pensa na formação das sociedades lá atrás, todo mundo se formou e conjugou ali os seus valores, as suas crenças, né?
aquilo que era palpável, aquilo que não era palpável, que era o intangível, e colocou tudo isso dentro de um caldeirão para fazer a cultura. E essas culturas, cada uma delas, uma ao lado da outra, para se comunicar, precisaram reconhecer nos seus valores, nos seus signos, a semelhança no outro. Então, uma cadeira é uma cadeira aqui e é uma cadeira também na Ásia, com outro nome, com outra construção de códigos, mas é uma cadeira. E a gente consegue se comunicar através disso. Então, para mim, a comunicação ela é algo que é inerente ao indivíduo. As pessoas acham que elas passam a se comunicar depois que elas começam a ser treinadas, ou que elas se comunicam só quando elas estão lá fazendo um e-mail cheio de rococó no trabalho. Não. A comunicação começa quando você abre a porta e entra numa sala. A comunicação começa quando você acorda, olha para o lado e diz bom dia para o teu parceiro, para a tua parceira. A comunicação começa quando você está na barriga da tua mãe e ela está deitada e, de repente, ela sente que você se movimentou por qualquer razão e, num processo absolutamente irracional, ela consegue entender que o incômodo se deu ali porque você se mexeu, porque ela estava numa posição que era desconfortável para você lá dentro. E vocês se comunicaram, porque há um código único entre esses dois. E daí você nasce. E aí, quando você nasce, você começa a chorar. Mas você não diz, eu estou com fome, eu estou com dor, eu estou com sono. Mas cada choro diz alguma coisa e cada mãe é capaz de entender. Essa é a comunicação mais genuína que existe. A gente faz desde antes de nascer. Ela só vai ganhando o quê? Ela vai ganhando estrutura, ela vai ganhando tecnicidade e ela vai sendo aprisionada pelas convenções sociais. Mas a comunicação ela é a essência da nossa vida. A gente só consegue seguir porque a gente está aqui trocando o tempo inteiro com o outro. Experimenta ficar você sozinho, trancado num lugar fechado, sem comunicação, sem a possibilidade de falar com alguém. Você enlouquece. Existem Então, estudos disso, né? Existem estudos, né, de trancar o exato. cara. Muito legal isso. E é muito louco, né, Alisson? Outro dia eu estava vendo um documentário de um japonês maluco cientista que lá em Tóquio, ele estuda só chimpanzés e estuda a memória dos chimpanzés. É muito legal isso aí, não sei se você já viu. Esse cara, ele só estuda a memória dos chimpanzés e o chimpanzé fica lá dentro do lugar que ele fica lá e ele tem acesso a uma tela onde de tempos em tempos, quando o chimpanzé quer, porque o chimpanzé não é forçado, o chimpanzé quer, ele quer lá ganhar uns presentinhos, ele vai lá e joga um joguinho onde aparecem na tela, assim, tipo, 30 números e ao tocar no número um toda a tela desaparecem os números e ficam quadrados sem o número nessa tela. Então ficam 29 quadrados e o chimpanzé consegue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sendo que quando você toca no 1, desaparecem os números e ficam só os quadrados. E aí, dentro da explicação desse cientista japonês, que ele fala que como é que o chimpanzé, que é um animal teoricamente inferior ao ser humano, como é que ele tem uma memória muito maior do que a nossa, né? E aí o repórter que está entrevistando esse cientista, ele vai lá fazer o teste do chimpanzé. O cara fala, o cara bate 5 números e não consegue chegar no 6, no 7, no 10. O chimpanzé faz 20. E cada vez que o chimpanzé consegue acertar, ele ganha lá um pedacinho de melancia, um pedaço de melão, uma recompensa. E aí a explicação desse cientista é de que nós éramos provavelmente o pior dos chimpanzés lá na savana africana. A gente era um macaco safado, que era o mais fraco, o mais besta, o mais tonto de todos, e a gente era um macaco ruim, um macaco porcaria. Como a gente era muito mais fraco que os outros, é lógico que isso é a teoria dele, né? A gente foi expulso da árvore da savana africana e a gente foi jogado no chão da savana africana, que é o lugar mais hostil que um bicho pode ficar. Porque quando você está na árvore ou num buraco ou dentro d'água, você está escondido, né? Você não fica no chão lá à disposição da onça, do leão, do tigre, sei lá que bicho que tinha lá. E aí, esse cara, ele tem uma teoria de que a gente tinha a mesma memória que um chimpanzé, a gente tinha a mesma capacidade de memória que um chimpanzé. Só que, como a gente foi jogado num lugar muito hostil, a gente teve que desenvolver a linguagem. E nesse quê de desenvolver linguagem, o cérebro era do tamanho que ele é.
E ele foi se movimentando, foi se desenvolvendo, é lógico, de lá para cá o cérebro do macaco não é mais igual, né? Esse macaco dominou o universo. É, ele diz que a gente não tem a mesma memória que o chimpanzé, porque a área da memória nossa foi reduzida para construir a área da Alocar a linguagem. linguagem. E a linguagem foi o que fez a gente pôr foguete para dar ré, foi o que a gente fez construir ar-condicionado, carro que anda sozinho, Que é, a gente. no fim, é a construção do conhecimento, né? Exatamente. Então, cara, a comunicação, desde lá de trás, desde que a gente estava deixando de ser um macaco, ela virou uma ferramenta para alcance de objetivos, né? Então, E de poder, né? Porque se a gente for pensar, evoluindo essa linha da linguagem, hum, se a gente for pegar no começo da história da humanidade, aqueles que detinham conhecimento sobre a língua e tinham a capacidade de fazer a perpetuação do conhecimento, que a história era oral, e uhum, ela era repetida, repetida, até que chegou alguém, quando a uhum, escrita é é, desenvolvida, um é, pequeno grupo vai lá, dono desse poder, é, começa a registrar essas histórias e documentar. E uhum, isso era passado para outros grupos. Aí, enfim, mas era uma questão de poder. Aqueles que tinham o conhecimento sobre a escrita, dominavam a linguagem, falar de linguagem escrita, tinham o poder de se comunicar através disso e conseguiam fazer o quê? Desenvolver conhecimento a partir daquilo. Você gera histórico, você gera memória, e existe essa evolução. Por isso que essas duas coisas caminham muito juntas. Eu costumo dizer, hoje muito menos, mas no começo aqui, toda vez que chegava um estagiário ou alguém que tinha acabado de entrar, estava começando no jornalismo e tal, cara, não, vim trabalhar na TV, vim trabalhar na rádio, você tem a voz bonita, Aros, e tal. Eu falei, olha, mas ainda que eu tivesse a voz absolutamente aguda, eu falei, de nada ia adiantar se eu não soubesse falar, se eu não soubesse escrever. Eu falei, eu sou alguém que, mesmo na linguagem falada, evito repetição de palavra, porque eu sei que há um incômodo para quem tá uhum, ouvindo. É, é, uhum, uma, é uma pobreza isso, né, do uhum, ponto de vista da construção da linguagem. Eu uhum, falei, então essas duas coisas, elas caminham em paralelo. Você construir o conhecimento pela linguagem oral, mas uhum, também pela linguagem escrita. E uhum. isso vem de lá atrás. E foi, por muito tempo, uma ferramenta de poder, que se converteu hoje num outro fenômeno. Quem detém habilidades específicas vai ganhando, dentro dessa nossa pirâmide da vida, vai ganhando patamares mais altos. Por quê? Porque você constrói repertório que outros não têm. E aí você deixa uma porção para trás. E Uhum, aí você vai escalando, né? Então, uhum, isso tudo sempre teve muito associado. E mais do que saber, aqueles que são capazes de mostrar para o mundo que uhum, tem esse conhecimento. Porque não adianta você saber sozinho, trancado numa biblioteca com 8.000 livros. É saber, mas o mundo entender que você detém esse saber, esse conhecimento. E aí, sim, quando você consegue fazer isso, você comunica, você leva isso adiante, aquela história, né, de que conhecimento não se guarda, se compartilha. Quando você leva isso para adiante, aí você consegue você faz o ciclo, a roda girar, né? Que uhum, você aprendeu, levou esse conhecimento para o outro uhum. e isso vai movendo uma engrenagem. É isso mesmo, né? Porque quando você fala de comunicação, muita gente sabe aquilo que estudou, muita gente sabe aquilo que leu, muita gente sabe aquilo que buscou saber. Só que conseguir pegar isso é aquele professor que não tem didática, né? Ele não consegue comunicar aquilo que ele leu, aquilo que ele entendeu, aquilo que ele aprendeu. Então, aprender a mostrar as coisas para as pessoas, aprender a colocar isso numa mesa e ser compreendido pelas pessoas é a comunicação, né? No fim das contas, é para isso que a gente aprende, né? E tem uma confusão sobre isso que é muito engraçado. Uma vez eu falei sobre isso. Então tem que ficar fazendo marketing pessoal. Eu falei, tem. Claro. Eu falei exatamente sobre isso. E você fazer o marketing pessoal com esse tom jocoso, falei para a pessoa, né? Eu falei, só mostra que você é incapaz de entender que só é visto quem é lembrado, só é lembrado quem é visto. É. Ou seja, você precisa mostrar para o mundo, e não é mostrar de uma maneira arrogante, mas é posicionar o seu conhecimento onde ele é necessário.
e para as pessoas que são estratégicas. Porque a comunicação, quando a gente fala sobre comunicação eficiente, é justamente isso. É você conseguir se posicionar e se colocar, até sob a lógica da construção da marca pessoal, né? E de posicionamento e tal. O nosso amigo Mark Tawil, Uhum. o Mark fala muito sobre isso, sobre Uhum. construção de marca pessoal, sobre posicionamento e tal. E isso se confunde nesse mundo em que as pessoas que se projetam são vistas de uma maneira ruim. Tem quem está na vitrine geralmente é apedrejado. Em vez da gente olhar e falar, pô, olha que legal esse cara, pô, eu vou fazer igual. Eu quero chegar lá também. As pessoas elas têm um olhar de desprezo, Uhum. de inveja, Inveja pra caramba. tá se exibindo. E não é É. isso. É alguém que conseguiu colocar os seus conhecimentos a serviço de um propósito. Uhum. E ao pegar esse conhecimento e esse propósito, embalar tudo isso, né, embalou tudo isso e diz assim: olha, sociedade, olha, mercado de trabalho, olha, mundo, eu sou isso aqui. E eu posso entregar para você isso e mais isso. Se você quiser, tá aqui. Só que é fazer isso de uma maneira eficaz. É fazer isso entrando nos grupos certos, né? Eu costumo dizer que você não vai entrar num velório como se estivesse chegando na balada. E também não vai chegar na balada como se estivesse indo ao velório. Cada coisa tem o seu momento e tem o seu contexto, tem o seu. Cada ambiente tem o seu hábitos. Uhum. Também a sociologia ensina isso para gente. E você Uhum. incorpora esse hábitos dentro desse ecossistema em que você está. Uhum. E você precisa dominar esse conhecimento, ou seja, o entendimento sobre esse universo, para você saber que faceta você vai apresentar. As pessoas acham que é simplesmente vestir uma armadura e sair para todos os lugares. Não é. Para um determinado lugar, você vai usar uma característica, no outro você vai se posicionar de um outro jeito, né? E assim sucessivamente. Os gestores têm um desafio grande, principalmente à medida que você vai escalando, você vai colocando gente para baixo de você, de entender que o cara numa indústria, por exemplo, no escritório, tem que ter um tipo de linguagem e um tipo de persona. Quando ele vai para o chão de fábrica, é outro tipo de linguagem, outro tipo de persona. Quando ele vai para o board, outro tipo de linguagem, outro tipo de persona. Quando ele Uhum. vai para lidar com o cliente, outro tipo de linguagem, outro tipo de persona. E todas elas rotacionam sobre o mesmo entorno, né, do mesmo eixo. E esse eixo é o quê? As skills, é a malinha do gato Félix, que Sim. esse cara construiu, que são as ferramentas profissionais dele, o conhecimento técnico para que ele ocupe esse espaço, mas também as ferramentas de comunicação, as ferramentas, as soft skills, né, as ferramentas de inteligência emocional, Uhum. como ele consegue se adaptar e como ele consegue se portar dentro dessas diferentes realidades. Porque não adianta você chegar durão e ser o mesmo camarada em todos os em todos os lugares, porque você não vai conseguir. Então eu brinco aqui, por exemplo, a turma fala, pô, o Aros conversa com todo mundo e tal. Assim, porra, é a minha obrigação. Eu respondo por uma área que interage aqui na Jovem Pan, que interage com 100% da empresa. Não tem um único departamento aqui que não interage com o jornalismo. Uhum. E eu ainda sou o elo com o mundo externo. Nós temos 120 emissoras. Eu tenho que conversar com o cara de Natal, tenho que conversar com o cara do Uhum. Rio Grande do Sul, vou conversar com o cara de Porto Alegre, com o cara de Natal, com o cara do Mato Grosso, com o cara de Cuiabá, e eu tenho Uhum. que entender esse universo. Aí eu chego aqui, eu tenho o pessoal da Contra-Regra, eu tenho os apresentadores, e aí, de repente, chega o governador. Uhum. Uhum. Então, se você se coloca de uma maneira muito peremptória, não, eu sou isso aqui e o mundo que me aceite, o mundo vai passar por cima de você, É. porque você não, a gente tem que ser camaleão e é justamente sobre isso, sobre você conseguir se transmutar, você conseguir se converter no que o ambiente quer de você, nessa linha de conhecer, de entender o mundo externo e de entender o seu interlocutor.
Às vezes, a gente se coloca em algumas situações em que a nossa cultura, e eu vou colocar a cultura aqui não sob a ótica do conhecimento, mas a cultura como um repertório de vida, como uma construção social, tá? Sim, Tudo sim. aquilo que compõe a gente enquanto indivíduo nos faz não ver o outro. E isso é muito ruim quando a gente está numa situação, quando a gente está numa relação em que eu preciso que o outro me reconheça. Eu preciso ser aceito pelo outro. E, em geral, o processo de comunicação... Imagina um vendedor, Hélio. Imagina você com o seu paciente. Quantas pessoas passam por você durante o dia? Toda vez que eu chego aí na clínica, óbvio que no meu caso, eu vou 3 vezes por semana, quase sempre no mesmo horário. Então, 3 vezes por semana no mesmo horário, eu vou ver quase sempre as mesmas pessoas. Mas quando eu troco de horário, por alguma razão, eu vejo gente nova. E aí eu fico pensando o seguinte: quantas pessoas o Hélio viu durante o dia? Quantas pessoas o Marcelo viu durante o dia? Quantas pessoas o Igor viu durante o dia? Quantas pessoas com histórias diferentes, com dramas pessoais diferentes, com problemas diferentes, vocês viram durante o dia? Mas você é um só. Só que para cada atendimento, você é o Hélio A, o Hélio B, o Hélio C, o Hélio D. E às vezes, para alguns, você tem que ser a fusão do A com o D, do Z com o C, para você poder se encaixar. Porque essa é a nossa vida. Não significa que você é duas caras, não significa nada disso. O grande ponto aqui é as pessoas elas partem da premissa de que o mundo para elas gira em torno do umbigo dela. Mas não é sobre isso. É sempre sobre o outro. Quer ver um exemplo bobo? Você está conversando por WhatsApp com alguém. E aí você vinha numa conversa e de repente a pessoa pega e escreve assim para você: tá bom. Ela só escreveu tá bom. Ela tá brava? Ela tá feliz? Ela tá indiferente? Sabe do que vai o que dependerá, do que dependerá essa resposta? Primeiro de como você tá. De como você Se recebe, né? você se você tiver sensível demais, ela vai estar brava. Se você tiver amoroso demais, tá tudo bem. Ela Se aceitou, você ela aceitou meu convite para sair então comigo. só que nesse caso é uma comunicação que depende é unilateral. Que eu tô lendo é frio. Agora quando eu saio para o mundo e eu encontro alguém na rua e a pessoa responde assim, tá bom. E você tá olhando para a pessoa, se você não tirar a lente que te impede de ver o mundo e olhar de fato para a pessoa, você não vai perceber que aquele tá bom partiu de alguém que estava atrasado, aquele tá bom partiu de alguém que brigou com alguém antes, que é alguém que está com dor, alguém que está com qualquer questão. Mas ali você teve a possibilidade de ver o outro de fato. Mais Então, contexto, né? é sobre isso. Às vezes a gente fica numa condição de sensibilidade e a gente não observa. Eu talvez seja observador até demais. Observador, assim, sempre fui a minha vida inteira. Observador, às vezes, de um tanto que eu começo a achar coisa que não tem. Mas eu fico caçando, sabe? Eu fico ali tentando entender e eu vou olhando e tal. Mas tem gente que não olha, que não observa, que passa batido. E aí você só tá vendo você no mundo. E aí, pô, não vai dar certo. Como é que você pode gerir pessoas assim? Como é que você pode vender algo para alguém desse jeito, se você não vê o outro? Porque eu tenho um amigo que é um grande vendedor. Foi diretor comercial aqui, diretor comercial de vários veículos. E eu uma vez fui numa reunião com ele, e aí terminou a reunião, foi um sucesso a reunião. Fizemos uma dobradinha, eu estava falando de conteúdo, ele foi fazer a parte comercial, não sei o quê. Aí a gente estava no carro indo embora para almoçar, aí virei para ele e fiz assim: ô, Dofão, quero falar um negócio para você. Ele falou o quê? Eu falei: nunca me venda nada. Ele falou: como assim? Eu falei: porque o risco de eu comprar sem precisar é enorme. Você come... Aí ele falou assim: pô, como assim? Eu falei: você prestou atenção no que você fez? Ele falou: não, eu vendi. Eu falei: não, você resolveu o seu problema.
Falei, mas você entendeu na brecha do que o cara falou, comentando a minha apresentação, você conseguiu entender várias oportunidades e o cara comprou muito mais do que a gente esperava que ele fosse comprar. Ele falou assim: não, mas esse é o objetivo. Eu falei: o seu. O dele era comprar só o que ele queria. Olha que loucura. Então você nunca me venda nada, porque eu vou comprar. Então, você tem vários tipos de pessoas dentro desse contexto. É muito legal isso, porque, né, agora puxando para o meu lado aqui, do lado do atendimento, né, eu sou fascinado pelo momento em que eu entro no consultório com um estranho que veio de livre e espontânea vontade atrás de mim, me pagar para perguntar a minha opinião, entendeu? Eu acho isso. Primeiro que, né, eu tive minha origem, e a gente sempre tem a cabeça de um moleque adolescente, a gente não, a gente cresce, fica adulto, vira um velho, mas assim, E não perde isso. a cabeça é de um moleque, né? Você olha o É mundo isso. como um moleque. Eu conversei isso com pessoas de 80 anos, os caras continuam olhando o mundo com os olhares de um moleque, né? O E eu olhar do falo menino. assim, não é possível que alguém sai de casa, me paga para perguntar o que que eu acho desse exame aqui, dessa coluna, desse pé, né? E eu falo para os moleques mais novos, para os fisioterapeutas que eu tenho muitos aqui, né? Todo mundo que trabalha comigo foi um dia meu assistente, foi meu estagiário, e hoje todo mundo está trabalhando comigo aqui. Eu adoro, a gente tem um super trabalho aqui, uma coisa super legal de ambiente, assim, porque a gente se conhece, a gente é amigo de verdade. E eu falo para eles, porra, a hora que você entra no consultório com um estranho que veio te ver, você tem os primeiros 5 a 10 minutos para entender quem é que veio te ver. É isso. Descobrir, entender e perceber, até do jeito que o cara entrou na sala, como ele chegou, se ele chegou puto, se ele chegou alegre porque conseguiu marcar um horário com você, se ele chegou satisfeito ou se ele chegou esperançoso. Então, assim, e o primeiro começo do papo, né? Muitos pacientes, lógico que você chega no paciente e fala assim, e aí, né? Prazer em conhecê-lo, está tudo bem? Ele, se tivesse tudo bem, eu não estava aqui. Então, Não estava aqui, é a primeira resposta. invariavelmente a gente escuta isso. Mas, né, o cara assim, o cara não teve a sensibilidade de entender que eu perguntei que se tá tudo bem, só por uma questão de tudo bem, né? Estamos aqui. Educação e tal. Aquela quebrar o A gelo, convenção social, a né? convenção social, né? Então, a gente tem esses minutos iniciais para entender quem é esse cara, né? Então, a gente, e o Bernardinho falou isso uma vez, né? Que ele pegou lá um primeiro time de vôlei lá, que foi campeão olímpico, e ele enfiava a porrada nos caras, ele gritava, ele era duro, e o time respondia bem a esse tipo de abordagem. E aí, numa outra equipe, né? E ele fala que o filho dele é melhor jogador de vôlei que ele, é melhor, talvez seria um melhor treinador do que ele, o Bruninho. E nesse novo time, depois de anos daquele primeiro time que aguentava a porrada e que gostava de tomar porrada, o Bruninho entra no quarto do Bernardinho e fala assim: Bernardinho, esse time é diferente. Se você enfiar a porrada, como você enfiou lá no Tandy, como você enfiou no Giovanni, esse time vai responder diferente. E aí ele fala: o meu filho teve a sensibilidade de enxergar isso e me ajudou a gerenciar um time, porque eu tinha que me comunicar de um jeito diferente com esses caras, porque se eu enfiasse a porrada, todo mundo ia murchar e a gente não ia ganhar nada. E aí mostra também uma coisa que eu venho falando para a molecada que me acompanha, para a molecada que fica comigo aqui na clínica. Você não pode ir devagar com um paciente triatleta, por exemplo. O cara é maratonista, triatleta, né? Eu quero rápido, Ele é rápido. performance. Esse cara quer sentir dor na fisioterapia, esse cara quer pesado, ele quer sair encharcado da fisioterapia. E aí você pega aquele outro cara que é um cara da yoga, da meditação, é um cara que gosta de silêncio. Se você enfiar a porrada nele, ele não volta. Então, assim, Não. para cada persona, uma forma de comunicar e uma forma É de uma abordar. abordagem. É, exatamente. E aí o que a gente vai vendo, né, é que comunicar com o cliente, Carlão, é, antes de tudo, comunicar dentro de casa. Então, assim, a maneira como eu me comunico com os meus colegas, com os meus fisioterapeutas, faz com que a gente acabe formando um campo de força de comunicação, onde todo mundo meio que pensa parecido com as suas características de qualidade, né? Porque a vida toda eu escutei dos meus chefes lá atrás que um bom time de fisioterapeutas era um time homogêneo.
Eu acho isso mó cagada hoje. Tipo, é como se todos os seus apresentadores fossem O iguais. mundo, o mundo não é homogêneo, cara. É, exato. Eu vou atender N tipos de pessoas com um time homogêneo. Ou seja, só tem Não zagueiro no pode. meu time, só tem Não, zagueiro. É não uma dá. merda o ataque, né? E aí, hoje eu sei que depois das minhas buscas, dos meus estudos e as minhas percepções, que um time heterogêneo é muito legal. Só que heterogêneo dentro de uma redoma de cultura que faz com que a gente tenha uma coisa parecida, né? Que é o lance da comunidade, né? É, Porque você tem aí hoje o quê? 20 e poucas pessoas uns na equipe, né? 22. É, Então, você tem 22 origens diferentes, 22 histórias diferentes, 22 razões diferentes para atuar na fisioterapia, é. 22 propósitos de vida diferentes que se conectaram por valores comuns. Pode ser desde a admiração a você como profissional, Uhum, até a possibilidade de fazer parte de um ambiente que proporciona um aprendizado contínuo uhum, e uma experiência em que vocês estão o tempo todo voltando para dentro do grupo para uhum, crescer juntos, né? uhum, uhum. Eu acompanho vocês e aí o que eu vejo é o seguinte, que aí na clínica vocês são tipo massa de fermentação natural. Você já viu como os caras fazem? Você já Não viu? faço ideia. É verdade, é verdade. O cara Que ótimo isso. ali a base É, com o fermento que é vivo. O fermento é um troço vivo, é, certo? os bichinhos Então, lá. você vai sempre realimentando aquilo ali, ele vai crescendo e a partir daquilo, você vai crescendo a nova massa e vai voltando. E essa base, essa essência, os primeiros micróbios ali que deram origem àquele fermento, eles estão ali. Só que os novos estão chegando e estão ganhando vida e estão dando corpo. E você está fazendo mais massa. E está É, saindo mais pãozinho. E é, aí, em dado momento, você fala assim: não, vem cá, a gente precisa abastecer aqui, ó, para a gente poder ter força para crescer. Porque essa fermentação ela é contínua. E é. se você interrompe esse processo, você nunca mais vai ter as mesmas características para o que vem a seguir. Então, é como o que vocês fazem aí, dentro desse processo, é o seguinte: é o que hoje, há uns anos atrás, eu fiz um projeto com a SAP, em que eu basicamente falei sobre ferramentas e soluções para as empresas. E aí, nas minhas conversas com eles, com o time de marketing lá da SAP, foi um projeto aqui para a Jovem Pan, para minha coluna aqui na Jovem Pan. E, e eu virei para eles e disse assim: olha, eu tenho uma percepção sobre tecnologia que é o que me faz e que é o que me fez dar aula de comunicação para executivos de tecnologia, que é o que me fez escolher um viés para abordar tecnologia dentro do meu dia a dia, que é o de que tecnologia ela é o meio do caminho, de maneira clara. Tudo vai nascer de alguém, vai chegar até alguém para voltar para alguém. Então, assim, alguém desenvolveu ferramenta que alguém usou para devolver solução para outro no mercado. Uhum, E aí eu disse para eles: não existe possibilidade alguma de eu falar dessas ferramentas de vocês sem que eu aborde o quanto isso é valioso para o tomador de decisão, que é o cara que vai comprar vocês, porque isso é uma campanha publicitária, é o cara que vai comprar o produto de vocês, a solução uhum, de vocês, mas, sobretudo, para o profissional dele, para o colaborador dele lá na empresa. uhum, Porque na vida a gente só abraça coisas que nos entregam valor. uhum, uhum. A gente vive uma disputa, eu disse para eles, a gente vive uma disputa por atenção o tempo inteiro. É notificação, é pop-up, é nego ligando, é o É, inferno a nossa vida. é. E a gente para olhar e dar atenção de fato para quê? Para aquelas coisas que nos geram retorno. Pode ser o entretenimento que eu preciso naquele momento, pode ser a notificação do iFood na hora que eu estou com fome, não Uhum, importa. Me devolveu alguma coisa. uhum, E é quando a gente leva isso para as empresas, e eu disse isso para eles, a gente precisa mostrar que esse recurso, essa ferramenta,
que eu estou oferecendo para o cara vai transformar a vida de alguém. E aí eu volto para vocês aí. Todo mundo partiu de base zero. Ou seja, todo mundo foi para a faculdade, todo mundo fez o estágio, alguns com você, outros em outros lugares, e etc. Todo mundo chegou. Só que aí, quando chega aí, eles encontram o quê? Essa redoma. Mas ela não é uma redoma que te impede de ver o outro lado, não. Ela é uma redoma que congrega valores, que congrega símbolos, que congrega crenças e que preserva o outro. O que é isso? Não é preservar o outro no sentido do paciente, é preservar o outro no sentido de que esse ecossistema, essa cadeia que você construiu, ela só funciona se você tiver os 22 interligados. Eu um dia estava aí num sábado treinando e o pessoal da fisioterapia estava fazendo um treinamento. Quem estava ensinando, eu vi, era uma das fisioterapeutas. Ela estava transmitindo conhecimento para o outro, ou seja, ela tornou essa cadeia mais forte. Mais forte. E ela, ao fazer isso, ela mostra o seguinte, que o cara do lado é como se fosse uma corrente elétrica. O cara do lado recebeu o pulso e ele é o próximo a levar isso adiante, e o outro, e o outro, e isso se manifesta num processo de construção de um significado muito maior. E isso vale para uma empresa como a tua, que tem menos de 30 funcionários, e vale para uma empresa que tem 1.000 funcionários, 10.000 funcionários. Porque é um erro imaginar que a cultura como um valor da organização, ela se dá de cima para baixo. Quanto maior o número de pessoas que eu tenho, maior a chance de eu permear. Só que não pode virar telefone sem fio. Por isso que o trabalho de reconstrução é o fermento. Eu devolvo aqui para nascer o pãozinho lá na frente. Eu reabasteço aqui e eu nunca vou sair, tem um nome, eu preciso me lembrar, dessa primeira massa que eu fiz. Tá. Ela vai gerar as demais. Então, a cultura, e isso vale... Esses dias eu estava no Banco do Brasil, lá em Brasília, dando um treinamento para os executivos do banco. É um programa que a gente tem na Technology Review, que a gente faz para algumas empresas, e um deles, a gente fez ano passado focado em inteligência artificial, esse ano em cibersegurança, e como eu lidero a frente de cibersegurança na Technology Review, eu é que estou montando essa série de conteúdos. E o primeiro tema foi gestão de risco. E o tempo inteiro eu falei sobre pessoas. E aí, a síntese da minha apresentação e dos dois convidados que eu levei para fazer também o treinamento é a seguinte: eu posso partir de qualquer análise, de qualquer pressuposto para entender o que é risco dentro da minha empresa. Desde que eu reconheça que a minha fortaleza está na capacidade de preservação de uma cultura dentro de cada um dos meus colaboradores. Porque se eles medirem esse risco da maneira que eu, gestor, meço, se eles entenderem da maneira como eu, gestor, eu, empresa, entendo, nós todos formamos uma muralha intransponível. Agora, se eu não conseguir fazer isso, e o Banco do Brasil tem unidade no Brasil inteiro, é gigante. Pra caramba. Se eu não conseguir fazer esse lance do fermento, e todos os meus pãezinhos nascerem, mas eu continuar bebendo dessa mesma fonte aqui, essa muralha começa a ficar feita uma peneira. E por isso que a comunicação é a chave para isso. E ela é a chave dentro de um processo diverso. Dentro de um processo em que, quanto mais gente diferente eu tenho, mais fácil é, ao mesmo tempo que é mais difícil, mas é mais fácil por quê? Porque essas diferenças vão se clusterizando. É muita gente diferente, mas é muita gente diferente se unindo, grudando uma na outra. Sim. E aí a gente vai construindo isso como uma teia. Sim. E aí nasce a fortaleza disso. Por isso que você tem 22 cabeças diferentes, com origens diferentes, que se complementam. E aí você tem uma rede que é forte.
Sim. Agora, se você não trabalha isso como uma premissa, ou seja, se isso não é levado adiante de maneira repetida, isso se esgota. E esse é o grande gargalo, é o grande desafio. Até alguns anos atrás, as empresas tinham áreas de recursos humanos que eram única e exclusivamente recursos burocráticos. A parte humana Uhum. não existia. Porque Sim, recurso humano, essencialmente, é todo mundo dentro da empresa. Todo sim, mundo é um recurso humano. sim, E aí foram dando nomes bonitos, área de people, área, não importa o nome que você dê, não precisa nem ter nome, é, desde que ela cumpra o propósito do quê? De validar o tempo inteiro esses valores. E é uma comunicação recorrente, é o entendimento de que todo mundo ali tem que compartilhar valores, é o entendimento ali de que todo mundo precisa estar olhando na mesma direção. A sim, empresa não pode mudar o planejamento estratégico dela e amanhã você diz assim, olha, agora nós não vamos mais adotar tal procedimento, ninguém vai usar jaleco. E aí você decide isso, mas você não dividiu com ninguém. Daí metade veio sem, porque ouviu você falar, a outra metade veio com, e aí? Não dá. é, é. É, A muito, comunicação, ela tá no eixo disso. muito legal, né? E como as pessoas falam, tem um jargãozão, né? As empresas são feitas de pessoas, isso é muito verdade, né? Mas as empresas são feitas, então, de comunicação, porque essa é a grande qualidade, essa é a grande capacidade do ser humano, né? De se comunicar e de manter essa. Porque isso é uma coisa da nossa cabeça, como diz o Yuval Harari, né? Tipo, não existe Brasil, não existe ONU, não existe Estados Unidos, é tudo uma invenção nossa e a gente É um, acredita é um, que é, é é. um ícone, a gente configurou. O Carlos Aros trabalha na Jovem Pan. A Jovem Pan é uma ideia de algumas centenas de pessoas e que existe, ela existe. Mas no fim das Ela contas é um é uma prédio. ilusão coletiva. É É um uma prédio ilusão como outro coletiva. qualquer, né? E amanhã pode sair a Jovem Pan daí e vira a Coca-Cola. Agora aqui é Coca-Cola, né? Então, É que essa ilusão coletiva. é muito difícil trazer a religião como referência para isso, porque pode esbarrar É. em questões muito pessoais. Mas se a gente for pegar como exemplo, não uma religião, mas as religiões, Uhum. elas são exatamente isso, né? Você tem uma porção de ideias, uma porção de mensagens, uma porção de signos, de símbolos e de códigos que foram validados por alguém em algum momento e perpetuados. Sim, O que garante a sobrevivência dessa instituição é a validação permanente desses códigos. Então, se a gente fosse converter a tua clínica em uma religião, os encontros que você faz com os seus sim. fisioterapeutas e com a São os equipe toda cultos. seriam seus cultos, entendeu? Sim, Seria as reuniões que você faz, os treinamentos ao SAI, é a sua missa, é a sua sim. gira, né? O culto, sei lá o nome que você queira dar. Mas o grande lance é a validação de todos esses códigos. Sim, Então, quando a empresa faz uma convenção, a gente tem um patrocinador aqui na PAN, que é a Loja 100. sim. E a Loja 100 é parceira da Jovem Pan há 30 anos. Eu cresci ouvindo o spot da Loja 100, meu pai era Uhum. ouvinte da PAN e tal. Então sempre tive essa relação com a marca e tal. Ainda que eu saiba que a presença deles aqui na capital é mínima. Eles têm no Uhum. interior de São Paulo e Paraná e tal, eles são muito fortes, mas aqui não. E aí, quando eu entrei aqui, depois de algum tempo, eu passei a conhecer o pessoal lá, o Domingos, o Maurício e tal. E aí, eles fizeram 70 anos, acho que 2 anos atrás. E eles convidaram a Jovem Pan para participar da comemoração dos 70 anos. E olha que loucura. Uhum. São várias coisas que se assemelham, né? É uma empresa familiar também, assim como é a Jovem Pan. Uhum. É uma empresa que está indo para a terceira geração da família administrando o negócio, Uhum. que nasceu de um negócio muito pequeno, como a Jovem Pan, com o Dr. Paulo Machado de Carvalho. Era uma bicicletaria que virou uma loja. A Jovem Pan nasceu de uma pequena rádio que o Dr. Paulo botou para funcionar e aí foi crescendo. Depois ele comprou várias emissoras, televisão e virou um império. Então, várias similaridades. E aí, quando a gente chegou lá, e
eu sentei assim na primeira fila e comecei a ver as apresentações e tal, subiu o Domingos no palco, que é o superintendente. E ele tem um bordão que ele usa que é o seguinte: isso é sensacional, loja 100. Então o sensacional dele não é com S. O sensacional dele é com C. E daí ele começou a repetir isso e a galera completava. E você olha e você fala assim, poxa, olha que bacana, eles pararam uma operação gigantesca, eles são assim, o centro de distribuição deles é uma cidade. E daí eles pararam tudo aquilo um dia para fazer esse encontro, para todo mundo dividir ali o quê? Dividir propósito. Então, não é à toa, não é para comer, não é só uma festa de 70 anos. Sim. Não. É a validade, é como se fosse a missa do galo, entendeu? Levando para o plano da religião. Tipo, é o ápice daquilo que aquela religião, entre aspas, quer validar. E aí tava todo mundo ali. E aí, se a gente transporta isso para o mundo do empreendedorismo, eu pego os meninos lá do Vetex, lá, o Thales, o Alfredo e tal. Pô, eu lembro quando eu comecei a entrevistar eles aqui no meu programa, há 200 anos, quando o Thales estava ainda na Easy. E aí eu vejo eles fazendo aqueles eventos gigantescos e a galera de vendas e tal. Aí eu vou pro João Adib da CIMED. Se essa não é a visão, porque não é só performance, não é só vender, não é só a meta, não é só a superação do indivíduo. É o ponto focal. Todo mundo está olhando para o mesmo lugar. É como se o Pai Nosso deles fosse aquele momento. Você está entendendo? É sobre isso, é sobre essa divisão de códigos. Então, a comunicação é isso. É você conseguir colocar todo mundo dentro de uma mesma realidade. Dentro de é o mesmo metaverso ali. É o metaverso Nishioca, é o metaverso Vetex, é o metaverso Jovem Pan, e todo mundo respirando no mesmo compasso. E você só consegue fazer isso se esses códigos eles são permanentemente validados. Se esses signos são permanentemente validados. E tem um lance, né? O crescimento, muitas vezes o cara olha e fala, não, porque eu quero estar em tal cargo, não sei o quê. Mas você vai chegar numa posição dentro da empresa em que a quantidade de diretor é infinitamente menor que a quantidade de vendedor. Então você vai afunilando. Mas ela não é menor dentro daquela empresa, ela é menor no universo. Você sempre vai ter muito mais na base da pirâmide do que no topo dela. Né? E aí você chega numa situação em que muitas vezes o cara tá ali, pô, esse cara que tá 30 anos na mesma função. Ele não é acomodado. Eu posso entender isso sob uma outra perspectiva. Talvez ele tenha tido 10 oportunidades para subir e ele escolhe. Estou dizendo, é um exemplo. Pode ter casos que o cara é acomodado mesmo. Mas às vezes o cara tá ali numa posição em que ele tá rodando numa velocidade, que ele tá num negócio que ele fala, cara, é aqui que eu quero estar. E tá tudo bem. Então, a organização também precisa entender isso, também precisa olhar e ter essa sensibilidade com essa galera. Tem apresentadores aqui na PAN, tem repórteres aqui na PAN, que tem de caso que eu tenho de idade. E eu sou chefe deles, e eu entrei, eu era estagiário. Mas eu processo o mundo numa velocidade. O cara tem outra perspectiva para ele na vida dele. E eu continuo admirando ele igual. Eu sou fã, eu falo, aprendo todo dia. Então essa é essa dinâmica, né, dessa troca e tal. E todo mundo rezando esse Pai Nosso junto. E é muito louco, né, Aros? Porque a gente fica nessa coisa do metaverso, o metaverso já existe, né? Porque é tudo da nossa cabeça, né, cara? É tudo virtual, né? É tudo virtual. Tem uma empresa ali na esquina. Se pegar fogo, não tem mais, entendeu? Acabou. E ela vai mudar de lugar. E se a gente for pensar, a pandemia mostrou isso pra gente de uma maneira muito latente, assim. Pô, você atende seus pacientes remotamente. Você estava no metaverso com eles. Essa nossa sala aqui não existe. Virtual, isso aqui é o metaverso. É coisa da nossa cabeça mesmo. Entendeu? Então, assim, a gente fica numa coisa de buscar conceito. Então, vamos para a prática, o que a gente está vivendo. Pô, a possibilidade de você fazer videochamada, a possibilidade de uma interação low touch, né? O low touch transformou e revolucionou a experiência digital. O mundo é hands-free. Comando de voz com
resposta quase que 100% de eficiência, de De acerto, resultado, né? É, de acerto. Ou é, seja, pô, a gente teve um boost, assim, uma evolução em tão pouco tempo com essas ferramentas, e todas elas com um objetivo muito simples, se a gente for olhar, de manter as pessoas em contato, em comunicação. sim, sim. Sim, isso é muito legal. E dentro dessa coisa religiosa que você puxou aí, outro dia eu estava correndo e quando eu corro, alguma coisa acontece no meu cérebro que me dá, me vem umas ideias, né? Eu É cresci muita numa, endorfina. eu cresci numa família meio religiosa, mais religiosa, assim. Hoje eu não sou tão religioso, mas eu cresci frequentando igreja, né? Igreja evangélica, assim. E aí eu comecei a lembrar de como era um culto evangélico, né? Aí você chegava lá, todo mundo meio vestido parecido, todo mundo tinha lá um código de dress code e tal. Aí todo mundo chegava no mesmo lugar, no mesmo horário, todo mundo se sentava no jeito bonitinho ali e tal, levantava um líder, ia lá para frente, e aí começava lá, a gente cantava uns hinos, tal, depois a gente falava com Deus, fazia uma oração, depois levantava umas pessoas para falar os milagres que tinham acontecido na vida delas, e depois Deus falava com a gente, cantava mais um hino, terminava, fazia uma oração de agradecimento e ia embora. E eu falei assim, na minha cabeça, lá pelo quilômetro 15, eu falei, cara, um, um culto numa igreja evangélica não é nada mais, nada menos do que um pitch de vendas, velho. Cara, eu falo que aqui, ó, olha, aqui é muito legal. A gente é muito legal. A gente é muito mais legal que os outros caras que estão em outro culto, outro templo. A gente é bacana pra caramba. Aqui, a gente é a única galera que consegue conversar com Deus diretamente. A gente é a única galera que é ouvida por Deus. E aqui eu vou agora, ó, agora nesses 40 minutos, levanta aqui. Quem quer levantar para contar uma história que foi Deus que fez na sua vida? Aí levanta, o cara fala: Porra, eu estava morto, eu ressuscitei. Aí meu cachorro morreu e ressuscitou. O meu filho estava à beira da morte e salvou. Eu Então, era mudo e tô falando. é um pitch de vendas, cara. É isso Aqui não, aí, um é isso aí. puta pitch de vendas. Não, tem um livro, eu não sou adepto dessas coisas, mas todo né, Jesus, o maior vendedor de todos, não tem uma coisa assim? Acho que tem um Sim, livro sim, desse e tal. sim. É esse o princípio. E Jesus comunicava bem, né? Era um bom Pô, mas comunicador. mas é isso que eu estou dizendo. A comunicação, quando a gente pensa na questão da estratégia e etc., tudo que a gente aplica hoje no ambiente digital, né, as empresas elas pensam muito em estratégias digitais, que ferramenta, etc. O que entrou no meio do caminho de tudo isso foi o algoritmo, que bagunça um pouco porque ele vai fazer escolhas com base naquilo que ele foi setado para reconhecer como viés. Agora, todo o resto, da intenção de comunicar até a percepção, a chegada da mensagem no teu destinatário, tudo isso é o que a gente faz na vida. Fake news, desinformação, a minha avó e as vizinhas dela faziam sentados na porta de Porra, casa, na moca, porra. num banquinho, batendo papo. Ou seja, a gente só levou para o mundo digital É. comportamentos e hábitos e Que já a gente já recursos e tal, fazia. Que a gente que já a gente já fazia. fazia há séculos. É, Só que o mundo digital ele faz o quê? Ele dá um boom, ele é, potencializa aquilo, dá uma escala, uma dimensão, por quê? Porque ele reduz distância. é. A fofoca da vizinhança ali na Moca, das italianas ali na Moca, alcançava no máximo o quarteirão. É, Agora não, agora minha mãe manda mensagem aqui no grupo do WhatsApp, uma amiga dela que mora na Espanha. é. Todo Então, mundo poxa, fica você tem. sabendo. Então, você potencializa. Mas se a gente vai partir como raciocínio, você pega, por exemplo, cibersegurança, que é um tema que eu gosto. É, um dos principais tópicos de cibersegurança hoje para as lideranças dentro das empresas chama-se engenharia social. Já há muitos anos isso, e ele vem escalando por quê? Porque à medida que as tecnologias tornam a compreensão do comportamento do indivíduo mais precisa, eu entendo mais o cara, portanto eu consigo ser muito mais assertivo no golpe que eu vou promover. Mas, Uhum, essencialmente, os golpes usam quase nada de recurso tecnológico. Eles uhum, são muito mais a esperteza de entender como eu pego um trouxa do que uhum. propriamente de recurso que eu vou gastar para fazer o golpe.
sim. É o golpe do Pix, é o do boleto falso. O que de tecnicamente é complexo fazer isso? Não é colocar um míssil, uma nave É, na Lua. é, Mas qual é a dificuldade? A compreensão do indivíduo. Então sim. é sempre na pessoa, no Uhum, comportamento, é a mensagem que o cara vai construir, uhum, que vai fazer o cara pegar. Você pega a notícia falsa. Tem um estudo do uhum. MIT que explica, acho que se não me engano é do professor Sinan Aral isso, é um estudo que explica o seguinte, por que as notícias falsas têm um alto poder de disseminação? Porra, a notícia falsa tem alto poder de disseminação porque ela usa instrumentos psicológicos para pegar você, não naquilo que você está consciente, mas ela pega você na emoção, ela pega Uhum. no fígado. Ou você vai ficar muito feliz e você quer contar para alguém, ou você fica muito puto e quer contar para alguém. Exatamente. Então ela tem 70% mais chances de ser levada adiante do que uma notícia que diz assim: olha, o gato subiu no telhado. Agora, a vizinha jogou o gato no telhado, vai comover mais gente. Se você não gosta do gato, você vai amar a mulher. Se você gosta do gato, você vai ficar puto com ela. Ou seja, é sempre pelo lado da emoção. E, de novo, ela está usando o quê? Uma estratégia de como fazer a mensagem ser percebida pelo outro. Ela não é tecnologia. Ela é o quê? Ela é comunicação. Ela é um instrumento social. Por isso, eu tenho agora, nós estreamos agora aqui um programa que chama Na Real. É um programa para discutir desinformação, falar sobre fake news e tal. E eu recebi esses dias o Sérgio Lidke, que é editor-chefe do Projeto Comprova, que é um consórcio de veículos de imprensa para fazer checagem de notícias. E o Sérgio é um grande amigo de, 1000 anos, né? E aí eu abri falando para ele, Sérgio, o que é desinformação? E aí ele, faz lá, toma um raciocínio. Eu falei, e qual é a vacina? Aí ele vira para mim e diz assim, a vacina é mais informação. A Claro. vacina é educação midiática. É. Porque é o seguinte, à medida em que eu ensino o cara a ler uma notícia, ele já está mais preparado para reconhecer Vacinado. aquilo, Vacinado. entendeu? É, é. Então, no fim, tudo passa por essa coisinha chamada comunicação. Manja? É, de ser, Desde da nossa relação social e tal, é. até essa questão. É. É muito louco, porque na nossa pré-entrevista lá no papo que a gente bateu para a gente conversar aqui, você me falou um negócio naquele áudio muito interessante de que a maneira como eu vou me comunicar, agora falando um pouco em crise, né, em gestão de crise, comunicação na crise, né? Você me falou assim, a maneira como eu vou me comunicar na crise, ou a maneira como a minha comunicação vai ser eficiente no dia ruim, no dia da crise, no dia que caiu tudo. Vai depender da maneira como eu me comunico no dia que está tudo bem, no dia que não está em crise. E eu veio na minha cabeça uma história, o Arus, uma história muito legal, muito interessante, porque no auge da pandemia, em 2020 e 2021, eu me aventurei a ser gestor de 50 fisioterapeutas no hospital privado para cuidar de uma UTI com 50 fisioterapeutas embaixo de mim, eu conheci uns 15, uns 35, eu não sabia quem era. Só que eu era o líder e eu era o gestor e o responsável pelo serviço. E aí era muito interessante, porque dentro desse contexto hospitalar, muito estresse, muita gente morrendo, um baita Tudo é cenário, crise, né? tudo era crise todo dia, e muito louco. Só que assim, isso ficou muito marcado para mim, porque a hora que você falou aquilo, me bateu e veio a história na hora, assim, pra mim, e foi muito legal. Tinha um cara que teve uma vez, a gente teve uma intercorrência e os pacientes que ficam entubados, né, eles ficam com muita dificuldade de engolir depois. E tem uma fonoaudióloga que ela fica especializada em fazer o cara que ficou lá com traqueostomia, Fazer a ele deglutição. fazer a deglutição com segurança, porque é perigoso, o cara pode engasgar e morrer. Porque o cara tá tão ferrado que se ele engasgar, aquela comida, em vez de ir pro estômago, vai pro pulmão e ele morre ferrado, porque o pulmão já tá ferrado e ele morre. Aí acabou. É. E aí tá lá, a fonoaudióloga tá lá ajudando o cara a comer, ensinando, e o cara tem a intercorrência de engolir, de broncoaspirar um pouquinho da comida e o cara passa mal. E aí, todo mundo trabalhar com ramal na cintura, ó, código tal é urgência, corre todo mundo para o quarto do cara. Então o protocolo era: entravam 2 médicos, 2 enfermeiros e 2 fisioterapeutas no leito. E aí
a liderança da intercorrência é sempre o médico, um dos médicos, ele lidera. Carlos, você vai buscar tal droga. Hélio, você vai buscar tal equipamento. Enfermeira fulana, você vai buscar tal equipamento. Enfermeira ciclana, você vai buscar outro equipamento. Então sai todo mundo sincronizado, cada um buscando uma coisa para trazer para o leito para resolver aquele problema ali, né? E aí, deu uma puta de uma cagada, a puta de uma merda. No fim, o desfecho não foi bom, tal. Deu a pior coisa que pode acontecer, que é o paciente ir a óbito. É óbvio. E aí, depois eu fui chamado e a enfermeira-chefe me chamou e falou assim: você tem que treinar a sua equipe para intercorrências. Você tem que treinar a sua equipe de fisioterapeutas para as crises. Eu falei: é mesmo? Você acha? Por quê? Ela falou assim: porque faltou liderança. Eu falei assim: mas não é o médico o líder da intercorrência? Ele não deveria ter liderado melhor? Ela é. Eu falei assim, mas sabe por que que não foi bem a liderança? Porque não tinha sido desse jeito que eu te falei, sabe? Fulano vai buscar tal coisa. Foi uma coisa meio Uhum. zoneada, assim, meio corrida. Bom, salve-se quem puder. Salve-se quem puder. E aí, eu sentado com ela numa sala fechada, eu falei para ela assim: você sabe por que que não funciona a intercorrência? Não funcionou a intercorrência porque nunca vai funcionar com esse cara no andar. Ela, por quê? Eu falei, porque no dia a dia, quando tá tudo funcionando, tá tudo bem, tá tudo calmo, esse lazarento fica gritando no corredor. Todo mundo morre de medo dele, todas as enfermeiras cagam de medo dele, todo mundo que vai falar com ele vai com as pernas mole falar com ele é truculento no dia a dia. O que você acha que vai acontecer? Hora que tá puto estresse, tá todo mundo com o negócio lá em cima e o cara é. Quem tá na frente é o Carlos Aros, que é um cavalo. Não funciona. Não Tá bom. funciona. E me veio na cabeça exatamente. Você falou assim, você falou isso naquele áudio, fala, cara, a tua comunicação na crise vai depender da forma que você se comunica na hora que tá tudo calmo, na hora que tá tudo tranquilo. Eu falei, então É não isso. adianta, a crise não vai funcionar com ele na frente, porque ele é paulada todo dia. Então, as pessoas que estão ao redor não se comportam bem diante da crise. E é muito doido, né, quando você traz esse exemplo, porque ele é um exemplo de uma situação prática, um caso, né? Mas quando a gente transporta isso para o mundo empresarial, o que costuma acontecer é a gente tem alguns perfis de empresa. Você vai ter as empresas que são muito ativas e que se posicionam institucionalmente, que tem uma relação com o mercado em que há uma presença ali constante e que, portanto, tem uma mensagem definida e sabem como vão tratar os temas. E há empresas que, por qualquer razão relacionada ao universo dela, ou elas são mais fechadas. Uhum, Em geral, essas do segundo grupo são aquelas que operam segmentos de grande monta, mas que não falam com o consumidor final. É uma indústria, uhum, é uma mineradora, uhum, sim. é um, são, são setores que estão ali na base do desenvolvimento de outros, mas não tem interlocução B2C. É só Uhum, negócio a negócio, empresa a empresa, empresa a empresa. uhum, uhum. E aí esse cara aqui, ele está acostumado a fazer um tipo de comunicação. Esse executivo só frequenta a reunião de apresentação de resultado trimestral. Uhum. O plano de comunicação desses caras aqui não contempla o mundo externo. Só que quando você tem uma cagada monstra, não é só o seu interlocutor habitual que vai olhar para você. E eu falo muito isso para os alunos. Tanto que na aula, toda a turma eu mudo a dinâmica, porque eu gosto de surpresas, né? Senão eles já pegam a manha de como vai ser, que às vezes tem aluno que indicou o outro e tal. Então eu mudo. Uhum. Mas, via de regra, tem essa simulação que a gente faz de crise. E eu sempre escolho alguns para fazer, faço uma simulação numa coletiva de imprensa. E nessa simulação eu faço questão de o perguntador, porque tem o aluno que é o porta-voz da empresa, que está em crise, e tem os alunos que são os repórteres ali. Eu escolho o veículo que aquele cara representa. E às vezes eu escolho umas coisas nada a ver com o mercado. Então, tipo assim, é uma
o e-commerce, a empresa de uma Amazon da vida, sei lá, uma empresa de comércio eletrônico, e eu pego e boto o cara da Caras fazendo pergunta. Não sei. Uhum. E aí eles têm que fazer perguntas de acordo com o que o público daquele veículo perguntaria. O que eu estou exercitando com eles? É o seguinte: numa situação em que deu tudo ruim, até a gente que nunca sabia que você existe, que nunca soube da sua existência, vai encontrar você. E você tem que estar pronto para primeiro dizer quem você é, já numa condição de descrédito, né? Mostrar o que você está fazendo e como você vai resolver o problema. Só que se você não souber defender para o mundo quem você é, no momento em que a primeira imagem que o público construiu de você é de que você é um merda, como é que você recupera isso? Que é o lance que você está dizendo agora. Pô, como é que eu vou, no momento em que deu tudo ruim, corresponder com alguém que sempre foi péssimo? Ou seja, já está tudo ruim, o cara já era péssimo. Então, o antes da crise, que é você estabelecer o plano de voo, ele tem que compor o básico da comunicação institucional. O que essa empresa é? O que essa empresa propõe? Qual é a mensagem-chave? O que norteia o existir dessa empresa? Não é a missão, valores e não sei o que, não é nada disso. É isso convertido em algo que o mundo que vai ler. Porque missão e valor é lindo para você pintar na parede, botar um quadro lá. Mas ele só vale se efetivamente você converter isso em uma mensagem que vai ser levada através do tempo. E aí você constrói isso, porque aí quando você tem uma ruptura, o time que está atuando na crise, e o time de comunicação, em geral, ele vai atuar como um time de suporte dentro do comitê de crise ali, né? A área de comunicação vai ter interlocução e tal. Quando esse cara chega, ele levanta a mão para o líder da crise e diz assim, ó, o que aconteceu? Aconteceu isso, como é que o que a gente pode informar? Isso. Ele vai pegar essas informações da crise, vai pegar aquilo que já era um procedimento, vai compor de maneira que essas coisas se encaixem para não ser uma outra empresa comunicando, porque a empresa não deixou de existir durante a crise, e vai converter isso numa mensagem para aquele momento. E ele vai modelando essa mensagem para diferentes públicos. Porque aí, veja, na hora da crise, o vizinho do prédio que pegou fogo passa a ser o meu público também. Eu tenho que prestar satisfação para ele. Sim. Mas o meu cliente que comprou um produto que não vai chegar na data prevista e que mora em outro estado, também é meu público para essa crise. Eu também preciso comunicar para ele. Sim. E daí, quando isso tudo vai sendo superado, a empresa precisa ter, voltando para aquela estratégia inicial, uma definição. Para onde eu vou agora? Eu gosto sempre de dar um exemplo. A Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce teve 2 barragens que romperam. Vai olhar o site da Vale do Rio Doce e o YouTube dela e as redes sociais. É a maior defensora das florestas que existe. É uma estratégia de comunicação. Eles estão se posicionando como isso. Eles mostram as ações socioambientais que eles realizam, não dizendo assim, olha, me perdoe, caguei tudo lá, morreu gente, destruí a floresta, acabei com nascentes. Não tem nada disso. A comunicação olha para frente. Mas ela parte do seguinte, eu já era esta mineradora consciente antes, houve um problema, e eu fiz isso aqui. Terminou o período agudo da crise, começa uma jornada de reconstrução de reputação. Sim. Que tem que levar você para um lugar em que é o seguinte, eu tô melhor do que eu estava antes da crise, não ignorei que aquilo aconteceu, aprendi com aquilo, e agora eu bato no peito para dizer, olha que orgulho eu tenho de como eu superei. Mas eu só posso fazer isso se eu tenho um storytelling, se eu tenho uma construção. O cara vem da crise. Por exemplo, as empresas que mais ganham dinheiro são as empresas... Eu devia abrir uma agência de gestão de crise, eu ia ganhar dinheiro a rodos. Esses caras ganham dinheiro, sabe por quê? Porque a maior parte das empresas nunca se preocupou com comunicação. E aí, quando vem a crise, entra em desespero, contrata esses caras, pagam uma fortuna. E aí, depois, esses caras assumem a comunicação para fazer o negócio voltar. É sempre assim. Isso vale para pessoas quando vivem crises
pessoais e para empresas. Uhum. E aí o profissional de comunicação ele passa a ser estratégico nisso. Por isso que eu costumo dizer o seguinte: não importa o tamanho da sua empresa. Pode ter 2, 10, 1.000, 1 milhão de funcionários. Se você não tiver pelo menos um brasileirinho pensando como você vai falar da porta para dentro e como você vai falar da porta para fora, e não só o como, mas o que e o com quem, eu costumo dizer que são as 3 perguntas mais importantes para o cara da comunicação. Ele vai perguntar o que a empresa quer dizer, com quem ela quer falar e de que forma a empresa vai falar. Quando você define isso, às vezes eu dou consultoria, monto plano de comunicação, e eu falo isso para as empresas, eu falo assim, porque eu acho que agora a gente tem que ter um TikTok. E aí eu faço a pergunta de $1 milhão. Por quê? Aí o cara fica assim para mim. Então, o ponto é você, antes de tudo, você entender com quem você está falando. Porque às vezes você vai, vou fazer um TikTok. Só que aí o público da tua empresa é 60 a mais, nenhum deles tem TikTok. Pô, legal pra cacete. Você vai gastar uma energia fazendo TikTok, editor de imagem, redator, tempo de Dinheiro. comunicação, custo, tudo. E ninguém vai ver, porque você não vai impactar o seu público. Então, você tem que ter pelo menos um cara. E esse cara, ele vai ser o guardião do quê? E isso é o mais importante, quando eu penso dentro da empresa. E, de novo, não precisa necessariamente ser uma área de marketing com 10 caras, não. Você pode até ter alguém lá dentro e você terceirizar alguns serviços. Eu vou ter uma agência que, com um FII pequenininho, vai me entregar uma quantidade de material. Então, vamos gravar vídeo institucional a cada 3 meses. Vou fazer uma campanha dentro do Google. Eu vou operar uma campanha e tal. E eu sou um grande defensor, hoje, do marketing de conteúdo. Eu acho que o conteúdo é a melhor coisa que você pode oferecer para o teu cliente. Por uma razão muito simples. Quando eu entrego conteúdo, eu estou propondo uma troca. Eu estou entregando algo de valor para o cara, ele aprendeu alguma coisinha, ele gerou confiança em mim, e em troca, ele volta para consumir meu serviço. Então, dentro dessa economia da atenção, que eu falei há pouco, isso tem uma cotação altíssima. O conteúdo ele tem uma cotação grande, porque o cara para ver. Sim. E aí, quando você tem esse cara ali pensando isso, esse cara ele é o guardião justamente daquela coisa da seita, né, que a gente falou, tal, porque ele fala para dentro de casa, ele municia a comunidade interna, de novo, 3, 10, 20, 30, 1 milhão. Ele municia a comunidade interna, mantém essa comunidade interna viva, e ele pega o principal da mensagem do núcleo, converte numa mensagem aberta para as pessoas de fora consumirem. E a presença recorrente na vida das pessoas é garantia de que você não vai ser esquecido. Porque para alguns nichos de mercado, vou dar um exemplo, né, um corretor de seguros. Esse cara sabidamente vai ser lembrado uma vez por ano. Quando o seguro do carro vence. Só que quantos tipos de seguro existem? Cara, inúmeros. Eu, por exemplo, agora peguei um cachorro, Chewy, e vou fazer o plano de saúde do Chewy. E eu descobri que tem plano de saúde para cachorro. Porque eu vou pagar infinitamente mais barato na vacina. Daí, quem faz esse seguro? Você pode contratar com um corretor. Mas a pergunta é, alguém sabe disso? Não. Tem o seguro do celular. Porra, todo mundo tem um celular. Se eu, dono de uma corretora de seguro, tenho lá 3 caras pálidos sentados vendendo um seguro, descubro que o cara tem uma base de clientes e se eu somar os clientes de todos esses 5 caras, eu tenho 600, 500 clientes ali. Se esses 500 clientes que fazem seguro de carro comigo fizerem também o seguro do pet, uma previdência, o seguro da casa, o seguro... Olha quanto eu escalei o meu negócio. Mas você sabe como eles vão saber que isso acontece? Que existe esse seguro? Se você contar. Então você precisa ter pelo menos alguém lá dentro comunicando isso. Então você define estrategicamente, esse mês nós vamos fazer uma campanha para, saúde da mulher. Porque tem um produto específico, papapá. Aí você monta lá e vamos disparar. Dos 500 clientes, sei lá, 60% mulher,
Olha quanto você já alcançou. Pô, agora nós vamos falar com quem tem pet. Pô, se metade dos clientes tiverem pet, já tem 250 potenciais clientes. Mas, de repente, o cara não tem pet, mas o amigo dele tem. Sim, Ó, e eu não saí do ecossistema, hein? Não sim, impulsionei dinheiro. Eu sim. falei com quem já está comigo. Só mandando WhatsApp, mandando e-mail. Uhum, Você, na tua clínica, quantos serviços você oferece? Ah, eu tenho 10 serviços. Mas as pessoas sabem que tem a fisioterapia. Tá. E os outros 9? uhum, Como é que eu conto isso? E dentro da minha base de clientes, eu tenho quantos pacientes hoje estão ativos na clínica? Ah, eu tenho 1.000 pacientes. Pô, legal. Desses 1.000 pacientes, quantos são atletas? Ah, 500. Pô, desses 500, quantos treinam e fazem? Ah, 300. Pô, quantas corridas tem por mês? X. Será que se eu mandar na véspera de cada corrida uma mensagem para eles, lembrando que a gente também faz o recovery lá, será que esse cara não pode querer marcar essa massagem para fazer o recovery? E eu vou converter, porque eu sei que todo domingo tem corrida. Daí eu deixo uma agenda de segunda-feira com uma promoção especial, o cara vai ter 15% de desconto. Porra, eu já. Então, a comunicação no fim do dia, ela é. Você veja que tudo que eu estou falando é sobre entender o cara. sim, É pensar com a cabeça do cliente como é que eu sim, chego nele. sim. E às vezes a gente acha que para isso você precisa ter o Einstein sentado dentro da sala, Uhum, né? O Chateaubriand reinventando a comunicação. Não. Eu preciso ter alguém que entende o que é o produto, entende o que é o cliente e entende como conta isso lá para fora. sim. E às vezes essa pessoa ela já está dentro de casa e eu não sei. Porque hoje tem uma outra vantagem, para concluir aqui, que eu falo demais, né? Mas tem uma outra vantagem. As empresas, e aí, pensando em empresas de pequeno e médio porte, o advento do software as a service, né, o SaaS, SAS. software as a service, mudou a vida do pequeno empresário. Eu já fiz evento por Sebrae e tal, e é um negócio, cara, muito sério isso. Porque até alguns anos atrás, o cara tinha que ter dentro de casa estrutura para rodar, por exemplo, uma ferramenta como essa que eu estou dizendo para você, que faz, que você seguramente tem aí, que faz a gestão da base de clientes. Então, você sabe quem é quando faz aniversário, quanto o cara gasta por mês, papapá, papapá, papapá. O cara precisava ter um especialista lá dentro, ele tinha que ter um desenvolvedor, ele tinha que papapá, uma puta estrutura. É. Software as a Service hoje é o seguinte, o cara vai lá, assina, a ferramenta vem intuitiva, vem um chat com um atendimento online, ele paga só pelo que ele usa. Então, não tem desculpa o camarada deixar de falar com o cliente dele. Uhum, Porque, eu tenho um amigo que é corretor de seguro, já tive essa conversa com ele, ele fica, uhum. não, porque veja, falei, te falar um negócio pra você, daqui a algum tempo eu não vou precisar mais de você, cara. Falei, daqui a algum tempo eu vou fechar o seguro direto com a plataforma da seguradora. Então, você precisa ser importante para o teu cliente naquilo que a automação não é capaz de fazer. Se tornar relevante Automatiza, para ele. É. automatiza tudo aquilo que você é capaz de automatizar para você ser o especialista que aquele cara vai precisar no momento em que o botão do enter lá não for suficiente. Uhum, uhum. E isso vale para qualquer profissão. Pô, o chat GPT já faz texto aqui. Sim, Logo, sim. logo vou ser mandado embora, porque vão arrumar uma inteligência artificial que apresenta também. Então, cara, eu preciso ser relevante naquilo que a Claro. inteligência artificial não vai suprir, entendeu? Sim. E o software as a service para o pequeno empresário, cara, é fundamental. Para segurança, tudo. Uhum. E o cara consegue fazer isso com um custo que dizer, eu não sou capaz de fazer a comunicação da minha empresa, que para fazer isso eu precisaria ter 78 pessoas de marketing. Não, isso é mentira. Sim, Você consegue fazer. Você só precisa ter uma para o lado de fora. sim. E, cara, tá tudo na internet. Tem até tutorial no Google. E aí você vai embora. Muito legal, cara. E assim, o mais importante também é a gente construir tudo isso que a gente conversou aqui. Eu acho que em cima de alguns princípios, né? Que é a gente está no mundo lá da palavra que você me ensinou
hibridismo, né? Onde o nosso É online isso se aí. confunde com o nosso É offline, isso aí. mas, apesar do cyber, apesar do híbrido, apesar do distante, do possível atender, eu acho que a gente tem que sempre sedimentar os nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas empresas em uma coisa de verdade, uma coisa E de de princípios, né? autenticidade, né? Então, assim, Isso. é tudo muito, tem muita coisa. A maior parte das vezes que eu falo com meu filho de internet, eu falo, filho, isso é mentira. Filho, isso não é de verdade. Filho, isso não é assim. Filho, olha, pai, nossa, ela fez uma festa. Não, filho, ela trocou marketing pela festa no hotel. Isso. Então assim, filho, não é bem assim. Ela não é É tão o mundo rica quanto parece. romantizado, não. E Exatamente. mesmo as marcas, as empresas. Eu É, estava esses dias tendo uma conversa com um cara num evento de ESG, e eu estava falando justamente isso com ele. Falei assim, ESG virou um termo muito bonito durante muito tempo. Ah, eu sou ESG, eu sou sustentável. Até o ponto em que o mercado financeiro falou, então tá, me dá seu relatório, deixa eu ver. deixa eu ver a E, última e a linha do cotação da Excel. é o seguinte, não é só parecer, você tem que ser, Tem que né? ser. Aquela É, história, a mulher de César não basta parecer, tem sim, que ser, tem que ser. É, porque senão vira um discurso vazio. E felizmente a internet vem conseguindo ajudar, ainda com uma nuvem muito de encantamento, essa coisa toda, mas vem ajudando a romper isso, a separar o joio do trigo e a mostrar, olha, esse cara aqui faz de fato, não, esse cara aqui tá tudo errado, saca? Isso é legal. importante demais. Tem que ter princípio e eles têm que estar aplicados. Legal. Porra, dá para ficar a tarde inteira conversando aqui com você. Muito legal, assunto muito legal. E assim, cara, Carlão, agradecer aqui a sua presença porra, seu tempo, eu sei que você é muito ocupado, mas foi muito legal. Acho que as pessoas vão adorar e a gente estava precisando trazer esse assunto aqui para as pessoas realmente pararem para pensar um pouco nisso. Se a gente fizer as pessoas refletirem 10 minutos sobre isso, a gente já vai ter cumprido nossa missão aqui. Obrigado, viu, Carlão? Eu te agradeço demais, parabéns pelo trabalho. Eu admiro você, puta, você sabe, sou seu fã demais. E eu acho que essas conversas aqui elas são muito legais porque a gente consegue, você traz gente com visões de mundo diferentes, de áreas diferentes e tal. E isso é muito legal para poder mostrar que dentro dessa diversidade a gente consegue construir um mundo mais legal. Se fosse Sim. todo mundo igual, tipo um palumpa, não ia ter a menor graça. O legal é ser diferente. Legal, brigadão. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até o fim do episódio, né? Lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Veja esse episódio em vídeo, vale a pena. Eu acho que vocês vão gostar. E a gente está aqui e eu espero vocês no próximo episódio. Até mais. Um beijo. Tchau, tchau.